E aí, galera do IF, vamos para mais uma aula de matemática? Vem aqui comigo. Nessa aula vamos ver os conjuntos numéricos. Eu vou abordar basicamente três conjuntos aqui. Vamos ver o primeiro deles. Conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é definido por essa letra aqui estilosa. É um N. Pode ser assim ou às vezes assim. Em alguns livros é escrito assim. N. Claro que é mais bonito do que isso, né? Ou às vezes é escrito assim, tudo bem? Mas, se você vê esse N estiloso, significa que representa o conjunto dos números naturais. E como a gente está falando em conjunto, a gente já viu a notação de conjunto, para a gente representar os seus elementos, a gente abre chaves. Abre chaves aqui. E comecei a colocar os elementos separados por vírgula ou por ponto e vírgula, quando os elementos possuem vírgula. Beleza? Então eu tenho o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, 9, 10, 11, vai até que número? Bom, quando o conjunto é infinito, a gente costuma denotar pelo símbolo de reticências. Está dizendo que continua aqui. E para encerrar, delimitar o conjunto, né, os seus elementos, eu fecho as chaves. Tudo bem? Então, esses são os elementos do conjunto dos números naturais, do zero até o infinito. Bom, existe outro conjunto numérico dos naturais, um subconjunto dele. Esse subconjunto aí é chamado de conjunto dos números naturais não nulos. Como é que é aí a forma desse número? Bom, é o mesmo n, só que agora ele tem aqui um asterisco. Esse asterisco aqui indica a ausência do zero, tá? Então, o que acontece? São os mesmos elementos desse conjunto, exceto o zero. Eu vou eliminar o zero, então eu vou começar do 1, 2, 3, 4, 5. E para economizar minha tinta aqui, eu vou parar no 5. Eu estou dizendo aqui que continua até o infinito, tudo bem? Então tá aí. Observe só que esse asterisco indica a ausência do zero. Então guardem bem isso daí. Toda vez que vocês verem um conjunto com um asterisco em cima, vai significar isso. Indica a ausência do número nulo. O que é o número nulo? É o zero. Beleza? Então aqui é outro conjunto numérico. Bom, mas vamos ver outro conjunto então. Vamos ver o conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é formado pelos números inteiros. Ah, sério. É formado por esses elementos aqui. Ele começa lá no menos infinito, passa pelo menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e vai até o infinito. E vai até o infinito. E eu vou parar por aqui, tudo bem? Então, se você observar bem, o conjunto dos números inteiros é formado pelos números naturais e mais uma parte dos números negativos daqui para cá, certo? Aí você fala, bom, mas o conjunto dos números naturais, a letra inicial que indica o conjunto é o N, e os inteiros, a letra que indica o conjunto dos inteiros é o Z, né? Que eu não mostrei aqui, ó. É o Z, esse Z estiloso aqui. Bom, esse Z aí, ele veio da primeira letra de Zahal. Zahal, não sei pronunciar direito. Zal se pronuncia, na verdade. Significa, em alemão, significa número, certo? Então, anotem esse detalhe aí importante. Tem uns alunos que falam, é dos inteiros, né? Não, vem do número em alemão. Bom, assim como os naturais, os inteiros também têm alguns subconjuntos.
Então vamos ver o subconjunto aí, Z asterisco. Opa, estou colocando asterisco aqui de novo. O que indica o asterisco? Indica a ausência do zero. Beleza? Então, o que acontece? Na verdade, é o mesmo conjunto, né? Eu vou copiar aqui o mesmo conjunto. Só que eu vou tirar, né, o zero. Eu vou tirar o zero aí. Eu vou tirar o zero. É o mesmo conjunto, só que você pega o zero aqui, ó, e exclui ele. Aí fica o conjunto dos números inteiros não nulos. Então, zero é o asterisco, né? É o conjunto dos números inteiros não nulos. Eu vou escrever em azul aqui, ó. Inteiros não nulos. Ou seja, só indica a ausência do zero. Bom, também tem os inteiros. Tem os inteiros positivos. Os inteiros positivos é o conjunto Z. É o conjunto Z. Eu vou escrever aqui agora. Conjunto Z com um asterisco e com um maisinho embaixo. Esse conjunto aqui é formado pelos inteiros positivos. Os inteiros positivos começam do 1, 2, 3, 4 e assim por diante, até o infinito. Então, esse é o conjunto dos inteiros positivos. Vou escrever aqui em azul. Bom, também tem um conjunto dos inteiros negativos, né? Os inteiros negativos. Observe só que a letra é a mesma, só que tem alguns detalhezinhos, né? Tem o asterisco, que indica a ausência do zero, e o símbolo de menos. Vou fazer mais bonito esse símbolo de menos. Então, quais são os elementos que formam o conjunto dos números inteiros negativos? Ele começa lá no menos infinito, passa pelo menos 3, menos 2, menos 1 e acaba por aqui, né? Então, esse é o conjunto dos números inteiros negativos. Bom, tem outros, vamos escrever em azul aqui, né? Inteiros negativos. Bom, aí tem o conjunto também dos inteiros, outro conjunto também, né? Veja só, quando eu tenho o conjunto Z, e nesse conjunto Z aí eu só coloco um mais, por exemplo, o que acontece? Observe só que o asterisco que ia aqui, não está aqui o asterisco, então vou incluir o zero, tudo bem? Então, eu vou pegar os positivos e o zero também, o zero também, então vai ser 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, até o infinito. Observe só que esse conjunto aqui, você não pode chamar de inteiros positivos, por que não? Justamente porque tem o zero aqui, o zero não é positivo, então só porque tem o zero aí, ele atrapalha todo o nome do conjunto. Eu tenho uma maneira de expressar, a gente fala inteiros não negativos. Então o zero não é negativo, o 1 aqui não é negativo, o 2 não é negativo, o 3 não é negativo, ou seja, todos os números do 4 em diante não são negativos, né? Então só tem números não negativos aqui, é a maneira mais correta de falar. Bom, agora eu tenho os inteiros também, utilizando o mesmo raciocínio, eu tenho os inteiros não positivos. Qual é a simbologia dos inteiros não positivos? É o símbolo de menos aqui a gente coloca. Então como é que fica? Começa lá no menos infinito e passa pelo menos 3, menos 2, menos 1 e o zero entra aqui? O zero entra. O zero não é positivo. Tudo bem? Dizem que não é positivo, então entra aí. Então esses são os inteiros
não positivos.